Vamos lá, vamos começar aqui. E hoje, gente, o assunto é muito importante. Nós vamos falar sobre o uso capião, como funciona, quem tem direito, e a ideia é essa. Como fazer o meu primeiro uso capião, como de fato fazer dar certo. Então, vamos entender sobre esse assunto tão importante nessa aula, nesse curso, com muito carinho para você, tá bom? Vamos lá. Nesse início, o que eu quero falar para você? Nós temos no Brasil, pelo menos 3 procedimentos de uso capião. O advogado, a advogada, você que está nos assistindo, de fato, pode usufruir de 3 procedimentos. Judicial, ação declaratória de uso capião judicial. Quando eu falo ação declaratória judicial, é uma ação que não tem litígio, não tem réu, hein? O maior erro do advogado ou advogada que não é especialista nesse ramo é incluir réu. Se você pegar uma peça e ver uso capião em face de contra, pronto, você já sabe que o advogado ou advogada errou a peça, errou feio, não sabe fazer, não é da área. Deve mexer com aposentadoria, trabalhista, outra área, clínico geral. Não pode ter réu no uso capião. Uso capião é uma ação declaratória. Quando eu faço uma ação de uso capião, eu tenho que pensar assim, é uma ação declaratória. Eu estou procurando o Poder Judiciário apenas, única e exclusivamente, para homologar um direito que eu já tenho, porque eu já tenho pressupostos de uso capião. Entre eles, posse qualificada, ininterrupta, mansa e pacífica e animus domini. Então, importante. Posse, mansa e pacífica e animus domini. Ok? Quando nós falamos aqui de uso capião, todo uso capião tem que ter posse, mansa e pacífica e animus domini. Eu preciso saber que o uso capião é uma forma originária de aquisição de propriedade no Brasil, aquisição de imóvel. Eu consigo adquirir um imóvel através de forma originária e de forma derivada. Derivada eu posso conseguir através dos contratos imobiliários. O uso capião é forma originária de aquisição de propriedade e tem como objetivo atingir a função social da propriedade. Nós temos então o primeiro procedimento judicial. É uma ação declaratória, não tem réu. O maior erro do advogado é incluir réu. Tem vara especializada e muito advogada acaba mandando para a vara errada. A vara especializada é a vara de riscos públicos, quando não tem a vara civil. Cuidado, outro erro que eu vejo muito comum em uso capião, o endereçamento é um erro muito comum, mas um erro que me chama muita atenção é o litisconsórcio necessário. Muitos advogados e advogadas acabam esquecendo o litisconsórcio necessário. Ser casado ou casada, tem que aparecer a esposa ou marido na ação. A exceção é pedir a citação do companheiro ou da companheira, que é muito esquisito, né? Ou, melhor ainda, uma estratégia jurídica, uma estratégia prática, é fazer uma declaração de ciência e informar nessa declaração que eu não tenho interesse de participar na ação do meu marido ou da minha esposa. E aí eu junto isso no processo e consigo excluir do polo ativo da ação, consigo excluir como autor da ação de uso capião. Autor, autora, requerentes, ok? Então isso é importante também. A ação de uso capião, eu oriento sempre fazer de forma artesanal, evitar copia e cola de internet. Na internet, gente, se você digitar no Google agora, só tem porcaria, não tem um modelo. Eu digitei agora, para ver se eu achava alguma coisa boa, só tem porcaria, não tem um modelo que presta. Ou seja, se você pegar um copia e cola na internet, muito advogado faz isso, advogada, só vai atrapalhar você, porque vai emendar muito, e o seu cliente. Cuidado, tá? Não faz isso não. Artesanal, endereçamento, qualificação. Nome da peça, ação declaratória de uso capião. Cuidado, eu vejo muitas ações de uso capião genéricas. Ação de uso capião, conforme o Código Civil. Isso não existe, né, gente? Não existe. Eu preciso apontar o uso capião que eu escolhi. No Brasil, nós temos mais de 36 espécies de uso capião. O professor lançou um livro, As 36 Espécies de Uso Capião, um livro de leitura rápida, para você conseguir entender que existem 36 espécies, sem aprofundar muito. A intenção desse livro não é aprofundar todas as espécies de uso capião, mas trazer o básico para você saber que existe, algo que a gente não aprende na graduação. E tem esse meu livro aqui também, que é um livro mais vendido no Brasil de uso capião, um livro fantástico, da editora Mizuno, Uso Capião. Quando eu falo de uso capião, então, nós precisamos saber que a ação de uso capião, endereçamento é vara civil, quando não tem vara de riscos públicos. Quando tem, é a vara especializada, a vara de riscos públicos. Quando eu falo de uso capião, preciso saber que não é que eu queira
colocar o marido, a esposa, que é obrigatório, isso chama de desconsórcio necessário. E cuidado, o nome da peça é a ação declaratória judicial de uso capião alguma coisa. Ou seja, uso capião extraordinário, ordinário, de vício registral, uso capião de alguma coisa. E eu sempre vou colocar vírgula, né? Caixa alta, o nome da peça, vírgula, conforme o artigo que eu escolhi do uso capião, 1238, 1242, e outros fundamentos, enunciado 492, da Quinta Jornada de Direito Civil, do CNJ. Então, eu apresento o nome da peça correto. Se você olhar na internet, os nomes da peça de uso capião estão errados, incorretos. E aí eu apresento, sim, depois disso eu apresento a fundamentação que eu vou usar, a principal fundamentação que eu vou usar. E aí eu trabalho antes dos fatos, e vou trabalhar sempre com as preliminares. Nas preliminares do uso capião judicial, vai justiça gratuita, vai prioridade processual, se o cliente tem uma enfermidade ou tem idade, antecipação da perícia, se eu quero antecipação da perícia topográfica, uso capião sempre vai ter perícia topográfica, tem que pedir, não pode esquecer. Eu posso colocar em preliminar localização e descrição do imóvel, eu posso colocar em preliminar do agendamento da audiência de instrução e julgamento, ok? Então, isso é muito importante, combinado? Depois eu vou nos fatos. Fatos eu vou desenvolver, não posso esquecer dos fatos de apresentar a posse que eu tenho, que o meu cliente tem, se é posse direta, ele mora, ele tem comércio, ele ou eles, se é indireta, se ele aluga ou empresta, dá para fazer uso capião, ou se é alternada, também dá para fazer uso capião. Essas três posses são posses qualificadas para fazer uso capião. Vou falar da posse mais pacífica do meu cliente, lembrando que a gente aprende muito errado, muita informação errada na internet. O YouTube está muito poluído, né, gente? O YouTube, o professor começou há 12 anos atrás, apresentando questão de direito, na TV Justiça, né? Já grava há muito tempo o programa Saber Direito. E o YouTube hoje está poluído. Ou você segue alguém no YouTube que você confie, né? Realmente um professor, uma professora, um autor de um assunto, um especialista no assunto, porque senão você vai escutar um monte de besteira, porque o povo quer vender as coisas no YouTube. O YouTube está poluído, gente, muito poluído. Em relação ao conteúdo das pessoas que jogam conteúdo, todo mundo tem o direito de fazer o que quer, mas infelizmente é isso, deixa a desejar. As pessoas querem vender e não estão preparadas para orientar. E outro problema do YouTube é as propagandas, né, gente? Muita propaganda. Isso também é muito cansativo. Quando nós falamos aqui, então, em relação ao uso capião judicial, cuidado, hein? Não tem réu. Antes dos fatos preliminares, eu posso pedir justiça gratuita, prioridade processual por causa da idade, enfermidade, criança, antecipação da perícia topográfica, que é a planta e tribunal descritivo, agendamento da audiência de instrução e julgamento sob pena de cessamento e defesa, posso pré-questionar, posso pedir averbação premonitória. Numa ação de uso capião, existem mais de 10 teses que eu posso usar em matéria de preliminar, ou seja, matéria que deve ser julgada, analisada antes do pedido principal, tá bom? Então isso é importante. Nos fatos, não posso esquecer de apresentar a posse, qual posse meu cliente tem, mansa e pacífica e animus domini. Os 3 requisitos, os 3 pressupostos. E sempre explicar a origem da posse. A origem, quanto tempo de posse. Quero lembrar a todos que eu posso fazer uso capião com soma de posse, hein? Se eu comprei a posse de alguém, se alguém me cedeu a posse, eu faço uso capião no nome daquela pessoa, né? Ou melhor, eu faço no nome daquela pessoa, não é a orientação correta, eu posso fazer no meu nome, que é o correto, usufruindo da posse que a pessoa tinha, porque ela me cedeu a posse, ou eu comprei a posse dela. Contrato para fazer isso, legal, não tem nenhuma proibição nesse sentido, é a cessão de direitos possessórios e afins, ok? Legal. Depois eu vou para o direito, aí eu posso no direito trabalhar com o enunciado 492, o artigo pretendido, tem uso capião que é típico, tem uso capião que é atípico, ou seja, não tem artigo, não tem lei, mas existe, ele é doutrinário, jurisprudencial. Quando eu falo de uso capião, também é importante lembrar que sempre eu vou usar o fundamento do artigo, da lei quando não tem, vou deixar claro que é jurisprudencial e doutrinário, e está cheio de espécie, tipo, modalidade de uso capião doutrinário, e aí sim eu vou fechar, né, talvez com função social da propriedade, o princípio constitucional, súmula 237, o uso capião poderá ser usado em matéria de defesa. O que nós precisamos deixar claro é que o uso capião não é só para regularizar imóveis. O uso capião também serve, além de regularizar imóveis, ele serve também para poder criar um escudo protetor. Eu consigo blindar o meu cliente através dessa ação, desse instituto. Nós temos que lembrar
que é a forma originária de aquisição de imóvel e tem como objetivo atingir a função social da propriedade. Então eu trabalho com o uso capião para regularizar e trabalho com o uso capião para me defender. Me defender em relação ao arbitramento de aluguel, a outros herdeiros, a um proprietário que queira retomar o imóvel, desocupar o imóvel. Então eu consigo usar esse instrumento como um escudo protetor, como um guarda-chuva. Isso é importante deixar claro, hein? Por isso o conceito de uso capião, a uso capião é uma forma originária de aquisição do direito de propriedade sobre um bem móvel ou imóvel, em função de haver utilizado tal bem por determinado lapso temporal. Essa posse desse bem móvel ou imóvel tem que ser contínua, incontestadamente, como se fosse o real proprietário desse bem. Lembrando que a posse pacífica nós só perdemos quando existe uma ação transitada em julgado, uma petitória, uma possessória. Outras ações conexas, correlatas, não vão tirar a posse pacífica, tá? É objeto de muita confusão. No meu livro, nesse livro aqui, no livro Uso Capião, da editora Mizuno, eu trago o conceito de uso capião. O meu conceito de uso capião, a uso capião, de fato, é a forma originária de adquirir propriedade no Brasil. Também é o meio legal de adquirir a propriedade de um bem através da posse prolongada e incontestada. Tá? No direito imobiliário, a uso capião é uma ação com muitos requisitos e tipos. Né? Nós temos mais de 36 espécies. Em relação a requisitos, toda ação de uso capião tem que ter posse, mas pacífica e unimus domini. Isso é importante. A uso capião, gente, ela permite a aquisição da propriedade de um bem móvel ou imóvel pelo uso prolongado e contínuo, desde que cumpra os determinados requisitos legais. Né? E por isso é uma forma de regularização de posse, regularização de imóvel. Existe a regularização registral que é uma coisa e a regularização administrativa que é outra. Regularização administrativa é aquela regularização que eu vou fazer na prefeitura, na União, Estado, município. A regularização registral é a regularização no cartório. Tá? O uso capião, ele tem um objetivo de garantir segurança jurídica do posseiro, do possuidor. Né? Por isso, é uma forma de regularização de posse visando garantir a segurança jurídica e o direito à propriedade daqueles que ocupam um imóvel ou bem imóvel sem título formal. Além disso, guarde isso, você que está nos assistindo aqui, isso é muito importante, anota isso. É possível também conseguir a uso capião de bens imóveis, como terrenos, bens móveis, carros, moto, caminhão, é muito comum conseguir. Então, isso é importante. Outra discussão também é o uso capião. A discussão sobre o assunto começa no seu gênero. Muito se discute sobre qual é a nomenclatura correta, se é a uso capião ou o. Há quem defenda que ambas, né, estão corretas na língua portuguesa. Não incomoda falar o ou a. Mas o que é importante você saber? Nós vamos seguir o Código Civil, e o Código Civil sempre utilizou o gênero feminino. O Código Civil sempre utilizou o gênero feminino, então o correto, seguindo o Código Civil, começando no nome de seção, né, da uso capião, que aparece no Código Civil, por isso o Código utiliza o gênero feminino. Tá? Então isso é importante também. Como que funciona o uso capião? Então existem tipos, mas em geral confere uma função social à propriedade, ou ao bem, e por isso após cuidar de um bem durante determinado período, é possível entrar na justiça para obter a propriedade do bem. Assim, a uso capião é uma forma de aquisição de direitos reais. Por isso, a sua característica é que a pessoa torna-se dona, né, por ter passado determinado tempo na posse pacífica e mansa daquele bem. Então, importante. Quais são os requisitos, então? Então, existem requisitos importantes obrigatórios no uso capião. Nós temos o animus domini. Animus domini é um requisito importante, é a alma de dono. Quando eu tenho o animus domini, eu preciso provar isso na ação. Quando eu tenho o animus domini, eu sou considerado proprietário. O que é ter a alma de dono? Eu preciso me achar dono, entender que eu sou dono. Esse é um requisito obrigatório, necessário, chamado animus domini. Então, é um requisito obrigatório, necessário, pertinente. Então, importante falar sobre isso. O animus domini trata-se do comportamento como dono ou proprietário do bem. Não basta estar de posse do bem, mas é necessário que a pessoa se comporte como dono, arque com os custos, faça manutenções, se apresente como proprietário. Então, é um requisito importante. A inexistência de oposição à posse também. Não havendo, isso é importante você saber, não havendo uma contestação, um requerimento, um desejo de alguém desocupar o imóvel, a posse é considerada mansa e pacífica. Olha só,
O único grupo de ações que vai tirar a posse mais pacífica são as possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório. Mas eu preciso ter o trânsito julgado, ou seja, não cabe mais recurso. O fator de ter uma ação em andamento, uma notificação, um boletim de ocorrência não tira a posse mais pacífica, tá? Um segundo grupo que tira, em regra, a posse mais pacífica são as ações petitórias. Ação reivindicatória, ação de resgate, ação de missão na posse, que eu quero a posse pela primeira vez. A diferença das petitórias para as possessórias é que na petitória, na verdade, eu quero a desocupação do imóvel com base no registro. Essa é a diferença, tá bom? É importante. Inexistência de oposição, não pode haver contestação à posse ou imóvel, a posse do imóvel ou do bem deve ser pacífica. A outra regra também, a posse ininterrupta por um período de tempo. Deve haver um período de tempo com a posse sem oposição e esse período varia para cada espécie de usucapião, existem mais de 36 espécies, tá? Então isso é importante. Quais são as modalidades de usucapião? Se a gente parar para pensar, existem dois tipos de usucapião, bem móvel e imóvel. Em relação às modalidades, mais de 36, então é importante. As principais espécies de usucapião, nós temos mais de 36, mas as principais aparecem no 1260, né? Conforme artigos, né? 1260 e 61 para bens móveis, e no caso de bens imóveis nós temos 1238, 1242 e assim por diante. A usucapião ordinária, que é muito conhecida, uma modalidade, eu também preciso provar posse, mas pacífica, nos domini, só que eu tenho que ter um justo título de boa-fé. Para bens móveis, 5 anos de posse não é a realidade, eu preciso ter 10 anos de posse. Existe uma redução de 10 para 5 quando eu consigo provar que a transação foi onerosa e eu também consigo provar que existe um cancelamento no cartório de imóveis, uma situação muito difícil de ocorrer. No usucapião de bens móveis, o ordinário, eu vou ter que ter aí posse do bem móvel, carro, moto, caminhão, 3 anos, tá? Não existe esse fator de redução, é importante. Usucapião extraordinário para bens imóveis, 1238, eu preciso ter a posse 15 anos, existe uma redução de 15 para 10, quando eu tenho moradia habitual, investimento econômico na propriedade. Em relação ao usucapião de bem móvel, já é o artigo 1260 do Código Civil, todos eles do Código Civil, eu tenho que ter a posse 5 anos, independentemente de justo título e boa-fé, que é um contrato, tá? Então, cabe o usucapião de bem móvel, cabe o usucapião de bem imóvel, isso é importante também. Quando eu falo de usucapião de bem imóvel, extraordinário 1238 do Código Civil, é o artigo que nós vamos usar, tá? Esse é um artigo importante. Mas falar em usucapião é falar de artigos também da Constituição Federal, 183 da Constituição Federal, leis próprias, né? Leis esparsas, como a Lei 10.257, né? Então, nós temos o Estatuto da Cidade, então nós temos muitas leis esparsas sobre o usucapião. Outra espécie de usucapião muito conhecida é o usucapião especial rural. É 5 anos de posse. Nesse usucapião eu preciso de 5 anos de posse para bem imóvel. Claro que eu tenho que ter a existência de todos os requisitos, posse, mas pacífico, lembra do nome? Mais 5 anos de posse. Se for rural, o imóvel não pode ultrapassar 50 hectares. Se for urbano, o imóvel não pode ultrapassar a 250 metros quadrados, tá? Então, importante. Esse usucapião especial rural, ou constitucional rural, tanto faz, ele é previsto no 1239 do Código Civil, mas também é previsto na Constituição Federal. O usucapião especial coletiva, também conhecido, ele também tem requisitos diferentes, semelhantes até ao usucapião especial rural ou especial urbana. No usucapião especial coletiva, eu tenho, de fato, obrigatoriamente a existência dos requisitos, posse, mas pacífica, no nome, mas de fato eu também vou trabalhar com a posse 5 anos. Mas olha que interessante, esse imóvel tem que ser utilizado para moradia ou de sua família, e o imóvel, em regra, também tem que ter função social, né? Função social. Detalhe, o imóvel tem que ser superior a 250 metros quadrados, mas cada família não pode ultrapassar 250 metros quadrados, então bem interessante. A usucapião coletiva também é prevista no artigo 10 da Lei 10.257 de 2001 do Estatuto da Cidade, também o usucapião é importante. Existe o usucapião do índio, gente, do índio. Previsto no Estatuto do Índio, lá no artigo 33 da Lei 6.001 de 73, é o usucapião do índio, né? O usucapião indígena. Então, existe sim. Outro usucapião conhecido é o usucapião especial familiar, o de abandono, é o usucapião que é utilizado no âmbito familiar, na advocacia familiar, né? Então, ele pode ser utilizado quando ele ou ela, o companheiro ou a companheira, é abandonado por 2 anos. Ele aparece no 1240A do Código Civil.
Também muito interessante. Para fazer o uso capião, tem que reunir toda a documentação, contratar um advogado. Nós temos 3 procedimentos: judicial, precisa de advogado; extrajudicial, no cartório, precisa de advogado; e também o procedimento administrativo, precisa de advogado também. Quando eu falo de extrajudicial, eu vou fazer a escritura pública e vou tentar registrar a escritura pública com os documentos no cartório. Lindo na teoria, né? Hoje em dia a internet vende muita coisa, tem muita gente que não está preocupada em ensinar da forma correta, mas está preocupado sim em ganhar audiência na internet, né? Tem aquela coisa do influencer, as pessoas gostam, né? Isso virou moda, a pessoa muitas vezes ela quer fama e aí acaba explicando errado. De cada 100 casos de uso capião, eu garanto a você com muita propriedade que 98 são judiciais. Porque os cartórios são mal treinados, são conservadores, tem cartório que entende que o emolumento que recebe é muito pouco para fazer uso capião extrajudicial, tanto o tabelião para lavar a escritura pública, quanto o registrador. Muitos casos, somente é pertinente fazer uso capião judicial, porque tem litígio, iminência de litígio, menor, incapaz, temas polêmicos, né? Então é uma realidade, por isso nós temos o uso capião extrajudicial, gosto muito, fui o segundo advogado no Brasil a fazer o uso capião, registro do uso capião extrajudicial. Faço muito aqui no escritório, mas a grande maioria é judicial. Até porque você consegue instruir muito bem o processo no judicial. Perícia, audiência de instrução e julgamento, depoimento de testemunhas, né? Então você consegue. Quanto custa fazer o uso capião? Na verdade, você gasta, se for extrajudicial, os emolumentos do cartório, registro; se for judicial, taxa judiciária, citações. No extrajudicial também gasta com notificações. Plano terminal descritivo, certidão de propriedade atualizada, outras certidões como distribuidor civil e os honorários do advogado, né? Então, é o que a gente gasta para fazer o uso capião. Cuidado, hein? Então, nós temos no Brasil mais 36 espécies de uso capião, espécies importantes, né? E a escolha do procedimento. Onde um advogado, a advogada erra, e erra muito. O advogado, muitas vezes, ele não tem, advogado não tem conhecimento sobre o uso capião, porque ele é advogado trabalhista, previdenciário, criminal. Então ele não tem tempo de parar para estudar e ser um especialista na área. E aí ele tem que empurrar para o cartório. Porque pensa comigo, eu sou advogado, não conheço nada de uso capião, conheço o básico. Eu empurro para o cartório, se der certo eu ganho meus honorários. Mas tá errado, né, gente? Pensar assim é antiético, vai prejudicar a carreira do advogado, advogada, e vai prejudicar muito o cliente, financeiramente, em relação ao direito. Pode ser um prejuízo reparável, né? Então, cuidado, o uso capião é uma ação muito específica. Por isso é importante você se especializar para fazer essa ação, porque senão vai fazer besteira. Vai fazer besteira e vai atrapalhar a vida do cliente, né? Então precisa tomar muito cuidado. Quando nós falamos de uso capião, nos pedidos, no judicial, não pode esquecer da manifestação da União, Estado, Município, Ministério Público. Não pode esquecer do pedido da nomeação do perito. E a citação, por mais que o uso capião não tenha réu, a citação sempre vai ocorrer dos confrontantes, lá direito, lá esquerda de fundos, e também do último proprietário que conste na matrícula e seus respectivos herdeiros, ok? O uso capião nasce consensual, e pode se tornar litigioso se alguém se habilitar, se alguém contestar. Então ele pode se tornar litigioso, mas ele nasce consensual porque é uma ação declaratória. Quando nós falamos de uso capião, quais são as provas? Tem que provar a posse, prova da posse, conta de água, luz, quando tem, quando não tem outros meios de provar. Ninguém ganha ou perde por causa de conta de água, luz e IPTU. Quando tem, ajuda. Quando não tem outros meios de provar a posse. Fotos, imagens, notas fiscais, comprovante de manutenções, benfeitorias no imóvel, declarações, gravações, testemunhas, imagens, matrícula, multa ambiental, documentos com fé pública, documentos de relação de consumo de todos os gêneros, né? Então você comprou alguma coisa pela internet, entregou na casa, é prova da posse, né? Tudo isso prova a posse. É muito importante separar isso, separar bonitinho em PDF, porque o processo é digital quando é uma ação judicial. Se for extrajudicial, isso vai ter que ser impresso, né? Entregue ao tabelião, vai lavrar a escritura pública através do seu pressuposto, que é o escrevente, e posteriormente vai ser feito um requerimento numa tentativa de registrar isso no cartório de imóveis, tá? Então isso é importante. Cuidado, hein? O valor da causa no uso capião é sempre o valor venal. Se o valor venal não corresponde à realidade, nada impede de ser feita uma avaliação do imóvel, tá? Então isso é importante também. Vamos lá, tem muitas dúvidas, hein? As principais dúvidas sobre o uso capião, muitas perguntas aqui. Professor Júlio, quando se aplica o uso capião? A uso capião é aplicada como forma de alguém se tornar dono, né, de um bem, após cuidar desse bem durante determinado período. Além disso, é preciso seguir alguns requisitos definidos para cada espécie de uso capião.
Todo uso capião tem que ter posse, mas pacífica nos nome, mas tem uso capião que tem requisito daquela espécie, que é o caso constitucional. Não posso ter outro imóvel no nome, nessa espécie só, nas outras não, hein? Não pode ultrapassar 250 metros quadrados ou 50 hectares. Então, atenção em relação a isso, tá bom? Tem uso capião que tem requisitos próprios. Muitos boatos bobos. Se eu tenho imóvel no nome, eu posso fazer uso capião? Pode. Se o imóvel é superior a 250 metros quadrados, eu posso fazer uso capião? Pode. Tem uso capião que tem essa proibição, tem uso capião que não, depende da modalidade. Professor, se eu tenho outra ação de uso capião, não posso distribuir uma nova ação de uso capião? Claro que pode. Tem um cliente aqui no escritório que tem 70 ações de uso capião no nome, mais de 70, tá? Pode sim. Outra pergunta que eu gostei aqui, quais são as modalidades mais conhecidas do uso capião? Gente, existem mais de 36 espécies, né? Mas as 5 modalidades mais conhecidas é o uso capião extraordinária, ordinária, familiar, rural e urbano. São os mais conhecidos. Aí tem o Estatuto do Índio, coletivo, aí vai. Qual é o prazo, professor Júlio, necessário para aquisição por uso capião? O prazo varia de acordo com o tipo de uso capião que você vai usar, né? Por exemplo, o uso capião extraordinária exige 15 anos de posse, mas o uso capião de abandono de lar, 2 anos de posse só. Lembrando que eu não preciso ter 15 anos, 20 anos para fazer uso capião, né, gente? Tem a soma da posse. Se meu pai me cede um imóvel de posse irregular, eu faço uso capião no meu nome com a posse dele, não paguei nada. Se eu comprei a posse de alguém, faço uso capião no meu nome usando a posse de quem me vendeu a posse. Então, eu posso fazer uso capião com um dia, um mês de posse, tá? Mais uma pergunta aqui. É necessário ajuizar uma ação para uso capião? Normalmente sim, mas eu posso utilizar o procedimento extrajudicial e também o procedimento administrativo, depende do caso. Mais uma pergunta aqui que tinham mandado de forma antecipada, gente. O que impede o uso capião? Terras públicas, em regra, não são passíveis de uso capião, mas tem várias exceções. Locação, comodato, também não, tá? Professor Júlio, o que interrompe, o uso capião interrompe dívidas anteriores do imóvel? Sim, a uso capião pode extinguir dívidas, mas não todas, né? Em geral, débitos fiscais como o IPTU, de uma forma originária, as dívidas ficam para trás, tá? Professor Júlio, a uso capião pode ocorrer mesmo sem o registro do imóvel? Claro, na verdade o uso capião ocorre porque não tem registro do imóvel. Até tem uso capião que a pessoa tem parte do registro, que é o uso capião de coisa própria, e ela quer fazer o uso capião para ter a totalidade, mas em regra se faz o uso capião porque não tem o registro. Agora vamos liberar as perguntas aqui, vamos lá. Aí. Tem perguntas? Vamos liberar? Legal. Querido Danilo, olha só. Professor, um questionamento. Como preencher os requisitos temporais no decurso da ação? Exemplo, 14 anos no ingresso do inicial, pleitear no caso da uso capião extraordinária. 1 ano. Vamos lá. Ó. Na verdade, o uso capião, não necessariamente eu tenho que ter 10 anos, 15 anos de posse, porque eu posso usar a soma da posse. E hoje, gente, tem a tese da posse complementar. Então, eu faço uso capião, meu cliente só tem 12 anos, né, e eu estou usando o uso capião de 15, eu faço o quê? Eu vou usufruir da posse complementar. O que é a posse complementar? Eu falo no meu livro dessa posse. A posse complementar, a partir de uma decisão muito interessante do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para o uso capião ele pode ser completado no decorrer do processo, judicial. Foi uma decisão da terceira turma, que julgou muito bem ao analisar o recurso especial. Então, todo uso capião que eu queira fazer e falta um prazo de posse para o meu cliente, para mim, eu uso essa jurisprudência. Anote aí, ó. Anota aí que é importante, vai te ajudar. RESP, recurso especial, 1361-226. 1361-226, tá bom? Então, é importante aqui. Então, dá para pleitear. Mais perguntas? Legal, gente, ó. Quero convidar todos, quem quiser estudar comigo, o professor tem vários cursos online, tá bom? Na faculdade ESO, pode mostrar por gentileza, www.portaleso.com.br. Entra lá no site, tem vários cursos gratuitos, com muito carinho, com certificados homologados pelo MEC, para advogados, para corretores de imóveis, para todo mundo que é da área do mercado imobiliário, do direito imobiliário, das transações imobiliárias, tá bom? Sou coordenador da pós-graduação de Direito Imobiliário,
mas também sou coordenador da pós-graduação de uso capião, a única no Brasil, e lá também temos a pós de regularização de imóveis. E eu fiquei muito feliz porque lançaram a pós de locação, gente. Que eu saiba também não existe no Brasil, né? E é uma pós fundamental para dono de imobiliária, corretor, então pós-graduação em locação. Também muito legal, muito bacana. Tem a pós-graduação de avaliação imobiliária, tem a pós-graduação de perícia. Então entra no site www.portaliso.com.br, acesse e veja os cursos de pós, todos online, os cursos práticos, gratuitos, tá bom? Quem quiser entrar em contato comigo, o professor presta mentoria, ajudando advogado no Brasil inteiro, advogados e corretores, muitos advogados e advogadas, eu atendo uma média de 3 pessoas a 4 por dia, né? Então é um prazer ajudar você, entre em contato e agende a sua mentoria, pode ser presencial, pode ser online. E sou advogado atuante, atuo, né? Quem quiser também entrar em contato, também entre em contato, sou advogado atuante. Na mentoria, gente, eu corrijo peça, eu discuto tese, precificação, e muitos advogados, às vezes em causa própria, me contratam para fazer a peça. Contrata o professor Júlio para fazer a peça ou fazer a ação e coloca à disposição para ajudar você, tá bom? Uso capião é algo muito sério, não dá para brincar, não dá para ser copia e cola de internet, tem que ser especialista, então faça com muito cuidado, com muito amor, porque se você faz uso capião, se você escolhe o procedimento errado, você pode ter acabado com a vida financeira do seu cliente. Escolher o procedimento errado, escolher a tese errada, o uso capião pode ser totalmente estratégico para evitar um leilão. Você consegue a averbação premonitória e desmotiva alguém a arrematar esse imóvel. A averbação premonitória é para constar na matrícula daquele imóvel, objeto de uso capião, que existe uma ação de uso capião em andamento. Isso evita uma extinção de condomínio, asta pública, evita arbitramento de aluguel, desocupação, né? Então é muito sério, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado. É um prazer sempre ajudar. Quem quiser conhecer meus livros, tá bom? Também vários livros, Uso Capião, Direito Imobiliário de AZ, que se tornou um dos livros mais vendidos no Brasil de Direito Imobiliário. Convido a você também a me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, é professor.julio.sanches. Eu divulgo aulas, palestras, fazemos sorteios de livros também, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima, gente. Foi um prazer.